Olá e bem-vindos. Há uma citação que me ficou na cabeça nos últimos dias. É de um tal Jim Heidenreich e diz o seguinte: a formação de um instrutor não se resume a um workshop de fim de semana ou um dístico digital. É uma prática para toda a vida, construída com base em mentoria, estudo e uma curiosidade contínua sobre como o corpo se move. E o que me interessa aqui não é tanto a frase em si, mas o que está por trás dela. Por isso, hoje vamos mergulhar numa entrevista fascinante com a Caroline Berger, de Femini, que é CEO do estúdio Biopilates em Paris. Ela pegou nesta citação e basicamente desmontou-a peça por peça, mostrando o que ela significa no dia a dia. Queremos perceber o que é que realmente separa um profissional de excelência de alguém que, pronto, só acumulou papéis na parede. Exato. E o que é curioso é que a Caroline usa essa frase quase como uma provocação, não é? Ela olha para a indústria da formação e vê, por um lado, modelos muito superficiais, O tal workshop de fim de semana. precisamente, e por outro, modelos super rígidos, dogmáticos. E ela propõe uma terceira via, que assenta em três pilares que parecem simples, mas que têm muito que se lhe diga: mentoria, estudo e curiosidade. E vamos ver que se um destes falhar, a estrutura toda abana. Ok, vamos a isso. A primeira ideia que a Caroline lança, e que eu acho genial, é que esta citação ataca a própria ideia de tornar-se instrutor. Uhum. Ela diz que nos força a pensar em ser instrutor. É um estado contínuo, não é uma meta, é uma postura. E ela resume isto de uma forma que eu adorei: permanecer aluno mesmo quando se ensina. É isso. É uma questão de responsabilidade interior. Exato. E o mais interessante é como ela liga estas três coisas. Elas não são caixas separadas. A mentoria, o estudo, a curiosidade. Formam um ecossistema. Como assim? Bem, ela diz que o estudo sem um mentor pode tornar-se uma coisa terrivelmente seca, académica, sem ligação à realidade das pessoas. Sim, consigo imaginar. Ler 1000 livros sobre natação sem nunca entrar na água com alguém que te diga: olha, estás a levantar a cabeça assim e é por isso que as pernas afundam. É a analogia perfeita. A teoria precisa de um espelho. E, por outro lado, a mentoria sem estudo. Isso pode ser ainda mais perigoso. Porque se torna só uma imitação? Exato. Um mimetismo cego. Copias o que o mestre faz, mas não percebes o porquê. Não tens a gramática por trás, como ela vai explicar mais à frente. Certo. E falta a terceira peça. A curiosidade, que para ela é, e cito, o perigo mais silencioso. O mais silencioso. É. Diz que um instrutor que se torna rígido no seu ensino é como uma coluna vertebral rígida. E uma coluna sem flexibilidade, Mais cedo ou mais tarde, a departe-se noutro sítio. fogo, isto é tão forte. E na prática isto quer dizer o quê? Aulas que são um carimbo umas das outras. Alas estereotipadas, onde não há espaço para a pessoa real que está à tua frente, para a singularidade daquele corpo naquele dia. É uma rigidez mental do professor que se pode traduzir numa rigidez física para o aluno. É um contrassenso completo, não é? Ensinar fluidez a partir de um lugar de rigidez. Totalmente. Essa imagem da coluna que parte deixa-me a pensar no oposto. Quem são os instrutores que não partem? Aqueles que andam aí há 20, 30 anos e continuam a ser uma referência. O que é que eles têm? Essa é a pergunta-chave, não é? E a Caroline responde com um conceito que me parece central em toda a conversa. A competência real não é saber imensas coisas. É a capacidade de se reinventar sem se trair. Ok, mas isso só quase é um paradoxo. Como é que é possível alguém ser fiel a uma base, a um método rigoroso, e ao mesmo tempo estar sempre a adaptar-se? Não se corre o risco de diluir tudo? De se perder a essência? É um risco real. E é aí que a explicação dela se torna brilhante. Ela fala numa dupla fidelidade. Dupla fidelidade? Sim. Por um lado, fidelidade a uma base sólida, os princípios fundamentais, o rigor, a precisão, a respiração, o alinhamento, o controlo. Isto é a âncora, o que dá estabilidade, A tal gramática de que falavas? precisamente. Mas, ao mesmo tempo, é preciso ter uma fidelidade à evolução, ter a humildade de reconhecer que a ciência avança, que os públicos mudam. O corpo de alguém que passa 8 horas ao computador em 2024 não é o mesmo de há 30 anos. As necessidades não são as mesmas. Certo? E a solução para esse paradoxo é o que ela chama de flexibilidade estável. Gosto desse termo. A estabilidade não vem das formas. Quer dizer, não vem dos exercícios específicos ou do equipamento que se usa. As formas podem e devem mudar,
A estabilidade vem dos princípios, do porquê por trás de cada movimento. É ser sólido nos alicerces, mas flexível na construção da casa. Exatamente. E a analogia que ela usa para isto é fantástica. Ela diz que o método não é uma receita de bolo, que se segue à risca, passo a passo. Sim. É uma gramática. E quando dominas a gramática, podes construir frases infinitas. Podes ser criativo, autónomo. Se não tens a gramática, o que produzes é só ruído. Isso é muito bom, mas essa ideia da gramática não acarreta um risco, o risco do dogmatismo. Quer dizer, quem é que decide qual é a gramática correta? Isso não pode levar a uma atitude de a minha maneira é que é a certa. É uma excelente pergunta e toca no nervo da questão. O risco existe sempre. Mas o que a Caroline parece sugerir é que a gramática não é um livro de regras fechado. É um conjunto de princípios. Biomecânica, fisiologia, é o entendimento de como o corpo funciona. E o que nos protege do dogma é... A curiosidade, o terceiro pilar. O instrutor dogmático é, por definição, alguém que parou de ser curioso, que parou de estudar e de se questionar. Claro. Aquele que domina a gramática, pelo contrário, consegue olhar para três pessoas diferentes, um atleta, uma grávida, alguém com dor lombar, e construir três frases, três abordagens completamente distintas. Mas todas elas estão gramaticalmente corretas, porque respeitam os mesmos princípios. A autonomia não é fazer o que apetece, é saber escolher com fundamento. Ok, a teoria é muito bonita, mas vamos à prática. Um estúdio, terça-feira à tarde. Um aluno que, pura e simplesmente, não percebe uma correção. Como é que esta filosofia toda se manifesta nesse momento? Pronto, e a Caroline dá um exemplo perfeito que ilustra isso e que se baseia na diferença entre o que os teóricos chamam de aprendizagem em ciclo simples e aprendizagem em ciclo duplo. Ui, isso é um bocado académico. Mas na prática é super simples, vais ver. Ciclo simples. O instrutor vê que um aluno não consegue estabilizar a pelvis num exercício. A correção dele é: estabiliza a pelvis, contrai o centro. Ok. O aluno tenta, não consegue. O instrutor repete, talvez um bocadinho mais alto. Estabiliza essa pelvis. E outra vez. A estratégia é sempre a mesma, ele está a bater na mesma tecla. Já estive dos dois lados dessa conversa, infelizmente. Acho que todos nós. Agora o ciclo duplo. O instrutor vê o mesmo problema, dá a mesma instrução inicial e vê que não funciona. Certo? Em vez de repetir, ele para e pergunta-se a si mesmo: porquê é que a minha correção não está a funcionar? Será que o aluno não percebe o que eu quero dizer? Será um problema de sensação? De mobilidade da anca? Será medo? A pergunta muda? Deixa de ser o que é que o aluno está a fazer de mal. Exato. Passa a ser: será que a minha forma de ensinar está errada para esta pessoa? Uau! Isso muda tudo. Muda completamente. E então, em vez de gritar a mesma instrução, ele muda o sistema. Pede ao aluno para fazer um exercício mais simples, usa uma bola para dar feedback, muda a posição do corpo, ele questiona a sua própria metodologia. E isto é o ciclo duplo, é a curiosidade em ação. E isto é brutal porque se aplica a tudo na vida, não é? É a diferença entre um chefe que diz seja mais proativo a um colaborador e um que se senta ao lado dele e pergunta o que é que te está a impedir de tomar a iniciativa? Que ferramentas te faltam? É precisamente isso, é mudar a pergunta, em vez de só gritar a resposta mais alto. Só que isto exige uma humildade tremenda do profissional. Enorme. É preciso desmontar o ego, que muitas vezes constrói na ideia de eu sei, eu tenho a razão. É muito mais fácil e gratificante a curto prazo, como diz a Carolina, fazer um workshop e receber o tal dístico digital. Dá uma sensação imediata de competência. Imediata. Mas a competência real, a do ciclo duplo, só aparece na trincheira, perante o aluno com dor, com medo, com um corpo complexo. Aí, o certificado na parede não serve para absolutamente nada. O que nos leva diretamente ao esgotamento profissional, ao burnout, que é tão comum nestas áreas. Se essa recompensa do dístico não é sustentável, o que é que mantém a chama acesa naqueles que duram décadas na profissão? A Caroline faz aqui uma distinção muito, muito clara entre a motivação extrínseca, a que vem de fora, Ser visto, ser aplaudido? ter muitos seguidores, ser considerado o melhor. Essa motivação é incrivelmente volátil, porque depende sempre da validação dos outros. E esgota. É um fogo de artifício. Boa imagem. E depois há a motivação intrínseca, a que nasce de dentro, a alegria de ver um aluno a mover-se sem dor pela primeira vez, a beleza de um gesto bem executado, a sensação profunda de ser útil na vida de alguém.
É a diferença entre correr para ganhar a medalha e correr porque sabe bem sentir o corpo a mexer-se. A primeira acaba na meta, a segunda pode durar uma vida. Perfeito. A primeira é um pico de adrenalina, a segunda é uma brasa que se mantém sempre acesa. E o que a Caroline defende é que os profissionais que duram são os que aprenderam a alimentar essa brasa interior. E parece que a comunidade é um fator essencial para manter essa brasa acesa. Ela diz uma coisa muito forte. O instrutor isolado esgota-se mais depressa. Sem dúvida. Faz todo o sentido. Fica ali sozinho a remoer as dúvidas, os casos difíceis, as frustrações, não tem um espelho, não tem com quem partilhar. Se uma comunidade prática ou um mentor funciona como um sistema de ventilação, permite que o ar circule, que as ideias se renovem, e é um antídoto para aquilo a que ela chama confundir rotina com mestria. Gosto disso. Quando estamos sozinhos é muito fácil começarmos a achar que a nossa rotina, a nossa forma de fazer as coisas, é a única e a melhor. Uma comunidade obriga-nos a ver outras perspectivas, a sair da nossa bolha. E o papel do mentor aí parece ser mais do que só ensinar técnica. Ela usa uma expressão muito bonita, diz que uma certificação dá conteúdo, mas um mentor dá uma qualidade de olhar. O que é que isso quer dizer na prática? Quer dizer que o mentor não te ensina apenas o quê, ajuda-te a ver o como. Ele consegue ver-te em ação de uma forma que tu nunca te conseguirás ver. Os nossos ângulos mortos. Exatamente. Vê os teus ritmos, as tuas manias, as coisas que fazes sem te aperceberes. Um bom mentor não transmite só técnica, transmite uma ética de trabalho, uma forma de pensar. Funciona, como ela diz, como uma janela. Uma janela que nos protege da ilusão de que a nossa sala é o centro do universo. E de que o nosso método é o único que existe. Portanto, se tentarmos juntar todas as peças disto, a mensagem central parece ser que a mestria, em qualquer área, não é um estatuto que se alcança com um diploma. Não. É uma prática. Uma prática que tem de ser regada todos os dias. Regada com estudo, para não ficarmos para trás. Regada com a mentoria, para não ficarmos presos na nossa própria cabeça. E talvez o mais importante de tudo, regada com uma curiosidade insaciável. Para não deixarmos a paixão secar e transformar-se em rotina. É isso mesmo. E o final da entrevista resume tudo de uma forma brilhante. Perguntam-lhe o que é que depois de tantos anos ainda mantém a sua própria curiosidade viva. E a resposta dela? É simples e profunda. O corpo nunca mente. Cada aluno é um livro novo, um novo quebra-cabeças. Cada progresso, por mais pequeno que seja, é um lembrete da nossa capacidade de mudar. A alegria de compreender alguém, de o ajudar a encontrar o seu eixo, a sua respiração, a sua dignidade no próprio corpo. Essa alegria, diz ela, é o verdadeiro motor da longevidade profissional. E essa ideia deixa-me a pensar numa última coisa que se calhar se aplica a toda a gente que nos ouve, seja qual for a profissão. Sim, Como é que podemos saber se estamos realmente a aprender, a evoluir, ou se estamos só a repetir rotinas que um dia funcionaram? Que tipo de perguntas podemos fazer a nós próprios para garantir que a nossa curiosidade continua a ser uma força viva e não só uma memória bonita do que um dia nos apaixonou?